Muito bem, vamos agora para sexta-feira. Sexta-feira o título é A Lavagem de Água pela Palavra. E o versículo, 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu vou começar sexta-feira lendo o primeiro parágrafo da página 50. Veja, Deus transforma nossa alma por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ainda cheia de elementos do velho homem, como falsidade, mentira e vaidade, nossa alma precisa da lavagem de água pela palavra para ser transformada. Precisamos ser lavados, santificados e enchidos por essa água. Por isso Jesus disse em sua oração ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus está transformando nossa alma mediante a palavra e santificando-nos por meio da verdade, que é o próprio Cristo nos enchendo da realidade. Então é por isso, irmãos, nós falamos na quinta-feira, Deus ele habita em nosso espírito, mas ele quer se expandir para a nossa alma. É por isso que em Efésios 3,17 Paulo disse, assim habite é a palavra aqui, é no sentido de fazer morada, de ser o dono da casa. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quer dizer, Deus é amor. Quando ele entra no nosso espírito e vai entrando também, fazendo morada no nosso coração, o resultado é o amor. Nós vemos, e isso nós vemos muito na primeira epístola de João, nós vemos como o amor é importante. João chega a dizer, se você não ama o seu irmão, você não tem a vida de Deus, você não é filho de Deus. Se você odeia o seu irmão, você não é filho de Deus. Por quê? Porque o próximo passo, o primeiro passo é Deus entrar no nosso espírito. O próximo passo é ele encher, ele habitar o nosso coração. E quanto mais ele enche o nosso coração, mais do amor de Deus nós temos. Então, muitas vezes, quando você não ama, esse é um sinal que para você mesmo, de que você precisa que Cristo de fato habite no seu coração. Para que então você não precise se esforçar para amar ninguém, para que isso seja algo espontâneo. Quando isso começa a acontecer, é um grande sinal de que de fato a nossa alma, a nossa personalidade, a nossa pessoa está sendo transformada. E há em nós, irmãos, muita sujeira advinda do pecado, né, de anos vivendo na mentira, na falsidade, na vaidade, pela nossa vida da alma, pelo ego. Você sabe, em Romanos 7, Paulo chega a dizer que o ego, nosso velho homem, é como um marido. E o marido original deveria ser o Senhor Jesus. Mas quem tomou posse, quem é o marido, é o velho homem. E aí Paulo mostra que com a morte de Cristo morreu também quem? O nosso velho homem. Logo morreu esse marido. E morrendo esse marido, a esposa agora pode se casar novamente, agora com quem ela deveria ter se casado desde o princípio. Com quem? Com Cristo. Só que isso, eu volto a dizer, essa realidade acontece no nosso espírito, quando nós pendemos a nossa alma, a nossa mente para o espírito. Fora do espírito, nós ainda sofremos a influência desse outro marido, que, como eu costumo dizer, é uma relação tóxica. A nossa vida da alma, irmãos, o nosso ego, o pecado, a carne, são extremamente tóxicos para nós, porque todos esses sentimentos, toda essa angústia, ansiedade, todas essas coisas que vêm da nossa vida da alma, inveja, essa vaidade, isso vai matando a nossa alma, até por fim matar o nosso corpo. Então, primeiramente, Deus faz um trabalho de limpeza. Ele vai, através da água da palavra, lembra que eu falei em Isaías 55 que a água da palavra desce como chuva? Então ela desce lavando tudo. Então ela nos leva, o Espírito, né? O Senhor disse que
Quando ele voltasse, voltaria como outro Consolador, que é o Espírito da realidade, o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade nos conduziria a toda a verdade. Porque até então nós vivemos na mentira. Por mais que você fosse alguém que sempre falava a verdade, a sua vida em si já era uma mentira. Efésios 2 mostra que a gente estava no curso desse mundo, vivendo uma vida que a gente achava, não sabia para onde ia, de onde vinha. Quando você recebeu o Evangelho, você percebeu, olha, esse é o caminho, essa aqui é a verdade. E isso vai acontecendo toda vez que você também tem a sua mente renovada. Você vai percebendo mais a verdade. A verdade vai tomando conta do seu coração e o resultado é o amor. O amor é a expressão de Deus. Então, a glória, no Antigo Testamento, quando Moisés ele ia até a presença de Deus, quando ele se enchia então da glória, mas aquela glória era algo exterior. Então, quando ele voltava para falar com o povo de Israel, a glória assim, estava como que uma luz brilhante no rosto dele. O rosto dele brilhava. E até que ele precisava colocar um véu para que o povo de Israel não visse que essa luz estava se desvanecendo. Por que se desvanecia? Porque ele não estava mais na presença de Deus. Esse era o ministério da antiga aliança. Mas o ministério da nova aliança não é o ministério da glória desvanecente. Não é o ministério exterior. Agora a glória está sendo colocada no nosso interior. Por isso ela não desvanece. Em João 17, o Senhor fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. Como o Senhor transmite a glória para nós? Através da sua palavra. Só que você precisa fazer um exercício de estar presente diante do Senhor. Volto a tocar nesse ponto. Quando você está fazendo imersão, quando você está lendo a Bíblia, está lendo livros espirituais, quando você está orando, está fazendo transcrição, cantando, você está na presença do Senhor, invocando o nome do Senhor, você está na presença do Senhor. Essa glória cada vez mais está sendo infundida dentro de você. Isso vai limpando esses canais que estão sujos dentro de nós, esses canais que estão sujos com mentira, vaidade, todas essas coisas negativas do pecado, da vida da alma, e vai enchendo o nosso coração com Cristo, com amor, com a glória, de modo que quando então nós vamos falar com as pessoas não vão ver o nosso rosto brilhando, mas quando nós falamos elas vão perceber: essa pessoa é diferente. A palavra dessa pessoa, o viver dessa pessoa é diferente. Por que é diferente? Porque essa pessoa está sendo transformada. Não é no exterior, é a partir do interior. Ela está sendo transformada à imagem de Cristo. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 3. Ele diz: o Senhor agora é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Transformado em quem? Isso é que é maravilhoso. A pessoa ela não vai olhar e vai falar assim: esse aqui é o fulano melhor, esse aqui é o ciclano melhor. Ela vai ver que você está diferente, é uma outra pessoa. Você está sendo transformado à imagem de Cristo. E quem está fazendo isso? O Senhor, o Espírito. Lembra quando nós falamos do óleo da unção? E falamos, esse é o Espírito. O final desse versículo diz que nós estamos sendo transformados como que pelo Senhor, o Espírito. É essa unção, é esse óleo que era representado no Antigo Testamento pelo óleo da unção, essa unção que está dentro de nós e que agora, que é o próprio Senhor, o Espírito, e que agora está tomando conta no nosso coração. E as pessoas estão vendo. Irmãos, quanto mais nós nos enchemos da glória, não só nós e a nossa família nos beneficiamos, mas as pessoas ao nosso redor se beneficiam, porque elas vão contatar Deus através de nós. É o que Paulo fala sobre o mistério da piedade, que é manifestar Deus na carne. Como é que eu manifesto Deus na carne? A minha carne é ruim, mas quando eu estou no Espírito, o meu corpo, os feitos do corpo,
A parte ruim são mortificados. Paulo fala isso em Romanos 8. E o meu corpo passa então a expressar a Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O segredo está em colocar nossa mente no Espírito, em buscar o Senhor para ser transformado. E isso requer tempo, não é só de sábado e domingo, quando você vai para a reunião. Aí, se for só nesse momento que você vai diante do Senhor, vai demorar muito para ser transformado. É todos os dias, quando você vai diante do Senhor para fazer a sua imersão, para orar, para ler, enfim. É nesses momentos, quando você está pregando o Evangelho, é nesses momentos que Deus está fazendo o quê? Lavando você do seu antigo eu. E isso demora também. E cada vez mais, renovando a sua mente, transformando a sua alma, mudando a sua pessoa. De modo que, se uma pessoa ficar muito tempo sem ver você, sem falar com você, e você for sendo transformado, a hora que você encontrar essa pessoa, ela não vai mais reconhecer você. Ela vai perceber há um novo fulano, beltrano, ciclano, que na verdade é Cristo. Então esse é o ministério da nova aliança. Esse é o ministério do Espírito que Paulo fala em 2 Coríntios 3. Leia esse trecho, leia o Alimento Diário de hoje, está muito rico. Esse é a mudança, a transformação, não uma transformação religiosa exterior, onde falam para você, tire isso, vista isso, fale isso. É uma transformação interior, que vai transformando o seu vestir, o seu falar, a sua aparência. Por quê? Porque é Cristo que está tomando as rédeas e não mais você. Tudo isso, irmãos, é um ministério que não desvanece, né? A glória que não desvanece mais, que está sendo colocada dentro de nós. Isso é o ministério do Espírito, é o ministério da nova aliança, é o ministério que nós estamos vivenciando ricamente com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.